Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue a ti. Missa do terceiro domingo da Quaresma. A água, sinal de vida e presença marcante na liturgia quaresmal. Ao celebrar a Eucaristia, aproximemo-nos de Jesus, dono do Pai, e fonte de água viva para a vida eterna. Vamos beber do poço que o próprio Cristo nos deu a fim de formarmos forças para beber do poço que o próprio Cristo, a fim de termos forças para atravessar o deserto da existência. De pé, vamos receber a procissão de entrada cantando o hino da campanha da fraternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia e torná-la agradável diante de Deus, diante de nós próprios. Nós precisamos mergulhar na misericórdia do Pai, na pessoa do seu Filho, que nos quer libertar, pois com a sua morte e ressurreição garante-nos a vida eterna. Deixemos-nos purificar. Domingo da água, domingo da Samaritana, que vai ao poço para se encontrar com Cristo Salvador. E você veio a este poço, você veio ao encontro de Jesus. Deixe-se tocar por esta água, deixe-se beber da fonte da misericórdia. De joelhos ou sentados, ou do jeito que você quiser, receba o perdão de Deus através da expressão e do canto, implorando a misericórdia do Pai. Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda a bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para ouvirmos a palavra. Deixemos a palavra de Deus derramar-se em nossos corações com a força do Espírito Santo. Sedento da água viva, queremos nos aproximar como a samaritana do poço, onde Jesus nos oferece os seus dons. Leitura da primeira carta, leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que vós fizestes sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejaram. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma tua vara com que feristes o rio Nilo e vai, e eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fechei o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fechei o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria ao celebremos. Hoje não fechei o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje
a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de ter visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho de Jesus escrito por São João, contra-lhe. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu:
Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nunca tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste muito bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O cefeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, não fecheis os vossos corações como aquele dia o povo de Israel se impacientou, se revoltou contra Deus, apesar de ter visto tantos milagres, tantos prodígios, apesar do povo ter sabido que foi Deus que tirou o povo do cativeiro do Egito, da escravatura do Egito, para o levar à terra da liberdade, à terra de Canaã, a terra onde jorra o leite e mel. Só que para se chegar à terra onde jorra o leite e mel, exige-se sacrifício, exige-se uma luta, exige-se atravessar muitos problemas e muitas dificuldades. As primeiras dificuldades para o povo de Israel foi a travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto, e Deus, na sua bondade e paternidade,
orientou que Moisés fustigasse as águas e então o povo atravessasse. Essa foi a primeira dificuldade que o povo enfrentou. A segunda barreira, ou a segunda dificuldade, foi as serpentes que mordiam o povo enquanto caminhava. Toda pessoa que se revoltasse contra Deus, ficasse desesperada ou desesperado e fosse atingido pela serpente, acabaria por morrer, caso não olhasse para aquela serpente de bronze que Deus havia mandado que Moisés fizesse. Depois desta aprovação, vem a aprovação da fome. O povo fica sem comer pão até que Deus manda do céu o maná. E a quarta aprovação é o impaciente ou recordar a cebola do Egito, as carnes, as panelas das carnes do Egito. E Deus manda vir codornizes que fizeram com que o povo tivesse a carne em abundância. E vemos tantas outras peripécias pelas quais o povo passou e Deus sempre se manteve firme. E hoje, no cúmulo, aparece a aprovação da água. O povo, na primeira leitura, revolta-se contra Moisés e contra o próprio Deus. Foi por falta de água que nos tiraste do Egito. Aqui neste lugar, nós estamos sem beber água, nem sequer uma gota. Vamos morrer todos de sede. Por quê? O povo se pergunta. E Moisés fica sem dar uma resposta certeira ao povo. E se lembra que só Deus pode dar tudo aquilo que o povo precisa. Aliás, foi Deus que tirou o povo do Egito para levar a terra de Canaã. Então vai com alguns anciãos para aquela rocha, dirige-se àquela rocha. E segundo a orientação do próprio Deus, com a vara que ele fustigou as águas, deve agora bater na rocha, e da rocha sairia a água que poderia dar de beber a todos os homens e mulheres. A simbologia da água nós a encontramos também no Evangelho. Jesus se depara com uma mulher sedenta, e a mulher tinha dois tipos de sede. A sede da palavra de Deus, que era mais importante para Deus, para Jesus. Jesus queria o coração daquela mulher. A segunda sede é a sede da reconciliação entre os dois povos, os judeus e os samaritanos, que não se davam bem segundo a narração do Evangelho, e era preciso que aparecesse aquele que haveria de justificar os povos, segundo a segunda leitura, haveria de unir os povos, haveria de fazer povos divididos um só, os povos inimigos seriam amigos, porque, na verdade, esta é a missão de Jesus Cristo. Este é o alimento que Jesus Cristo tinha por ter. É o alimento que Jesus tinha que tomar. Eu tenho outro alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E em que consiste essa vontade do Pai? É que todos nós sejamos filhos, nos amemos, nos acolhemos. É que as diferenças não sejam barreiras e elas se convertam em riquezas. É que entre os homens e as mulheres não haja inimizades, não haja pessoas que se virem as costas por simples coisas. Até porque este povo, ele se sentia próximo. Esses dois povos se sentiam próximos uns dos outros por causa do poço, de onde tinham que tirar água. Tanto os judeus quanto os samaritanos olhavam para aquele poço como uma fonte onde eles tinham que recorrer para pegar água. Assim, os samaritanos tinham a hora deles de ir àquele poço e os judeus também tinham a sua hora de ir àquele poço. Acontece que o inédito surge. Jesus aparece em uma hora imprópria e também aquela mulher aparece em uma hora imprópria. Afinal de contas, essa mulher samaritana é o símbolo de toda a igreja, de todos nós que, sedentos da palavra de Deus, devemos correr atrás. É preciso que todos, como povo sedento, façamos uma experiência pessoal com Jesus. E desse Jesus nós beberemos a água da vida eterna. Se não, sigamos o texto. Aquela mulher samaritana vai ao poço. E o engraçado é notar que até para ela também foi estranho. Primeiro, trata-se de um homem judeu. Segundo, esse homem judeu não tinha balde nenhum para tirar água.
Mas ela simplesmente vai chegar a uma conclusão depois que se faz esse tu a tu, olho a olho com Jesus, boca a boca com Jesus. Jesus aparece e pede água, dê-me de beber. Essa pergunta de Jesus, dê-me de beber, cria um equívoco na cabeça daquela mulher. Primeiro, ele é judeu, eu sou samaritana. Nós não nos damos bem. Como é que eu, sendo samaritana, tenho que dar água a você que é meu inimigo? E Jesus responde: a questão não é de judeu e samaritano. A questão é de sermos todos filhos de Deus. Se tu soubesses o dom de Deus e aquele que te diz deve beber, serias tu a primeira a pedir-lhe água, e então ele te daria a água da vida eterna. E ali continua o diálogo, você desenvolve o diálogo. Como, não como, o porquê, não porquê. E durante o diálogo, aquela mulher vai se apercebendo de que não se trata de um homem qualquer. Nós não nos aproximamos de uma montanha fumegante, diria outro texto. Nós nos aproximamos do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jesus Cristo, e não um Deus qualquer. E por isso é que se diz, quando começa sendo costurado o texto, a mulher diz: não sei, por que tu dizes isto? Vejo que tu és um profeta. Os nossos pais beberam desta água. Jacó, que nos deu esse poço, que transmitiu esse Deus, José, que herdou esse poço do nosso pai Jacó. Os animais de todos os nossos antepassados beberam deste poço, e todos nós, samaritanos, bebemos deste poço. Não serás tu maior do que o nosso pai Jacó? Não serás tu maior do que José e companhia limitada? Vai chamar o seu marido. Olhai essa cara de Jesus. Vai chamar o seu marido. Aquela mulher diz não ter marido. Afinal, não se trata de uma mulher qualquer. Trata-se de uma mulher que era uma mulher de vida, de má vida. Era uma mulher que, pela hora, se deduz que era uma piriguete, passe o tempo. Meio-dia. Meio-dia é a hora em que a esposa está em casa, dando de comer ao seu marido que acaba de vir do serviço. Meio-dia é a hora em que o marido aposentado, que tem a esposa que trabalha, prepara a refeição e dá de comer à sua esposa que vem para almoçar. Verdade ou mentira? O que aquela mulher vai fazer? Uma mulher compromissada, uma mulher que tem marido, que tem filhos, o que vai fazer no poço meio-dia? Em vez de dar de comer à sua família? É porque ela ia atrás do ganha-pão, do ganha-dinheiro. Ela pegava todos os homens que apareciam ali. E o poço era o lugar onde os viajantes paravam para beber água. E ali havia uma árvore onde repousavam. Cansados da viagem, o texto nos diz, Jesus e os seus discípulos vão até ali e repousam ali, debaixo da sombra, e bebem água. E enquanto isso, enquanto Jesus estava preparando a refeição, não a refeição material, mas a refeição espiritual, enquanto Jesus estava fazendo a catequese da evangelização, os discípulos vão à compra do pão e trazem. E quando chegam, encontram aquela cena. E o texto nos conduz a essa dedução. Na verdade, eles, os discípulos, começam a questionar-se. Mas por que Jesus está conversando com essa mulher? E ninguém pergunta o que queres com ela. Ou então, por que conversas com ela? O texto nos diz isso. Por quê? Sabia-se que aquela mulher era uma mulher prostituta, era uma mulher, a guisa daquelas mulheres que ficam nas paradas, à espera do homem do bolso cheio, à espera do Senhor Francisco, que passa por ali para deixar a sua gorjeta. E então, o que acontece? Diz
Dizia há pouco que essa mulher é o símbolo de todos nós que andamos perdidos no mundo afora. Nós que estamos como que sem eira nem beira. É o símbolo da igreja pecadora, mas que deve se aproximar da fonte, que é Jesus Cristo. E depois de ter sido descoberta, de ter sido evangelizada, Jesus diz, vai chamar o seu marido, e ela diz, não tem marido. E Jesus continua, disseste muito bem. Se ela é uma prostituta, é claro que não tem marido nenhum. Tiveste 5 homens, vamos lá ver, e aquele que você tem não é teu. Portanto, nisto disseste a verdade. E continua o processo da conversão. Quando a mulher sai dali, vai ao encontro dos seus parentes e convida-os a ir para Jesus, o que ela diz? Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Meus irmãos e minhas irmãs, este encontro pessoal com Jesus faz com que a mulher não guarde para si o tesouro que ela acabou de descobrir. Todos nós que viemos à igreja hoje, neste momento, nós viemos à fonte. Viemos beber da palavra que salva, que cura, que liberta, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Agora é preciso que ao sairmos daqui da igreja, nós levemos essa mensagem aos nossos parentes, amigos e conhecidos, e de modo muito especial àqueles que não vêm à igreja, para que eles também façam essa experiência de vida, para que eles participem também da vida e tenham vida com Cristo e em Cristo. Dentro em breve, terminada a missa, nós daremos início ao sinal de vida do Espírito. É isso, né, dona Ângela? Cadê a dona Ângela? Sumiu a dona Ângela. Dentro em breve, nós faremos o sinal de vida. Para que serve esse sinal de vida? É para que você faça uma experiência pessoal com Jesus. Para que você ouça Jesus falar no seu coração. Para que você sinta o pulsar da palavra de Jesus bem dentro do seu coração. Para que você se deixe fascinar, olho por olho, assim como a samaritana teve este vis-a-vis com Jesus, e o vis-a-vis com Jesus transformou a vida dela, mudou os esquemas mentais, fez com que ela se convertesse numa apóstola para anunciar a boa nova. Assim você que veio a esta missa precisa se converter numa verdadeira apóstola. Você não pode sair daqui do jeito que você chegou. E ao sair daqui você assume o compromisso de levar aquilo que você viu, ouviu, aquilo que você saboreou, aquilo que você tocou com as próprias mãos. E por isso é que São João nos vai dizer, e também São Lucas, tanto no Evangelho de Lucas quanto nos Atos dos Apóstolos, esses dois apóstolos nos dizem aquilo que nós vimos, ouvimos, apalpamos com os nossos próprios olhos acerca do Verbo, é isso que nós nos anunciamos. E as pessoas que foram ao encontro de Jesus, depois que a mulher fez a propaganda, não a propaganda enganosa, que aparece na televisão, vendendo coisas que não prestam para nada, só para sugar o seu bolso, mas a mulher fez uma propaganda, vendeu um produto que se chama Jesus Cristo. Essas pessoas saíram das suas casas e foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram ali, é preciso ver que houve 2 tipos de pessoas. O primeiro grupo, ou o primeiro tipo de pessoas, é daqueles que acreditaram na palavra da mulher. Bastou a mulher falar, eles e elas acreditaram na palavra. Por que aquelas pessoas acreditaram sem terem tido contato físico com Jesus? Porque Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que hão de acreditar. Bem-aventurados são aqueles que acreditaram sem terem visto. E então, a partir do testemunho seu, a partir do compromisso que você assume, você precisa fazer com que as pessoas que escutarem aquilo que você estiver falando, acreditem. É preciso que eu seja testemunha e testemunho ao mesmo tempo. De tal maneira que quando eu for ao encontro dos meus parentes, dos meus familiares, eles vejam em mim a pessoa de Jesus Cristo.
por mim, eles façam a experiência pessoal com Jesus. É fácil isso? É fácil? Não é fácil. Exige um trabalho titânio, um trabalho árduo, duro. Exige um configurar-se constantemente com Cristo ressuscitado. E então o segundo grupo de pessoas é aquele que vai, sai da sua casa e vai fazer essa experiência com Jesus. Ou seja, quando você sai da sua casa, vai fazer um convite, vamos à missa. E a pessoa duvidosa sai da casa dela e vem aqui à igreja. E quando chega aqui na igreja, ela própria ouve a palavra e se deixa inebriar pela palavra e então chega a uma conclusão. Verdadeiramente aquela pessoa tinha razão. Verdadeiramente essa pessoa não mentiu. Eu próprio fiz uma experiência com Jesus. E por isso é que eu dizia que as pessoas que vão fazer esse sinal de vida no Espírito, quando saírem daqui, elas próprias vão dizer: valeu a pena o convite que eu tive da Dona Maria Zanete, porque ela fez com que eu me encontrasse com Jesus, eu fosse tocado por Jesus, eu fosse moldado por Jesus, eu fosse transformado por Jesus. Agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova mulher. Então a coisa não para aí. Você que se tornou uma nova mulher, um novo homem, também se torna uma sementinha que vai sendo lançada, que vai germinar no coração de tantas outras pessoas. Então juntos ouviremos aquela palavra que está no finalzinho do texto. Nós acreditamos, ó mulher, não porque você o falou, não porque você nos convidou, mas porque nós próprios, eu próprio, também fiz uma experiência pessoal com Jesus. Isso significa chegar até a fonte. Isso significa chegar ao poço de Jacó. Isso significa entrar até lá, pegar a água. E esta água é a água que nos regenera, é a água que nos lembra aquela água que saiu do lado aberto de Jesus. Afinal de contas, esse poço não é um poço qualquer. Este poço é Jesus Cristo. Todo aquele que dele se aproxima jamais terá sede. Aliás, no seu coração há de jorrar a água para a vida eterna. Façamos então essa experiência com Jesus. Como aquela mulher samaritana, aproximemos-nos dele. Peçamos a Jesus e digamos: Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, para que eu nunca mais precise de ir aqui buscá-la, para que o meu coração agora brote um rio de graça, um rio de bênçãos, para que o amor saia do meu coração e se difunda ao lado e ao fundo, para todos da minha casa, da minha família, porque afinal de contas eu quero ser um outro Cristo que vai ao encontro das minhas irmãs e dos meus irmãos, como aquela mulher que levou a mensagem para todos os samaritanos. Que a palavra do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoe os nossos pecados e nos façam cada vez mais aproximarmos desta fonte e nos deixarmos inebriar, encharcar pela graça da transfiguração, a graça da mudança de vida. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sedentos de Deus e de seu amor, aproximemo-nos de seu Filho com nossas preces para que nos dê a todos água viva que jorra para a eternidade. E digamos: saciai sempre nossa sede, Senhor. Senhor, que sois fonte de água viva, dai dessa água a vossa igreja, para que não esmoreça na missão. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Vós
saciai sempre nossa sede de vida digna, com vossa palavra e com a Eucaristia vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Vosso alimento é fazer a vontade do Pai, ajudar-nos a nunca desistir da busca e vivência da vontade de Deus, vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Passastes no mundo fazendo o bem, tornai-nos solícitos pelo bem de toda a humanidade, vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Sem água não há vida. Despertai nas autoridades o cuidado para garantir todos o acesso a esse bem universal, vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Senhor Jesus, ficai sempre no meio de nós, ouvi nossas preces e saciai nossa sede de felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Junto com o sacerdote, vamos agora nesse ofertório ofertar a Deus pão e vinho, para que nos se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando. seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as mãos desse sacrifício, para a glorificação, para o nosso reino e de toda a santa igreja. Ó Deus de bondade, concedemos por este sacrifício, e pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. O Senhor Pai Santo, Deus inteiro e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer. E saciada a sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão, vos servem todas as criaturas com justiça os louvam redimidos e unânimes nos bendizem os vossos santos. Concedemos também a nós associarmos a seu louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A verdade, ó Pai, vosso Santo e fonte de toda a santidade.
Santificai vós estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças ao partir, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando depois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, dos vossos filhos e filhas, de modo muito especial, Neide Fernandes, pelos falecidos da família Fernandes, Arnaldo Moreira de Souza, Eduardo Fraga de Souza, Jocita de Bem Fraga, Paulo Antônio Fraga, Elvira Maria de Souza, Firmino Moreira de Souza, pelos falecidos da família Aparício Martins de Oliveira, Paulo Quirino, Nela de Oliveira Quirino, Cláudia Costa e Nedina de Oliveira Fernandes, Lejane Martins, Maria Bento Vieira, Antônio Leal, Francisca Cardoso Leal, Isaías Leandro Dias, 11 dias de falecimento, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial, Zanine Pinda Rosa, Nelza Constantino, Clemente Zefirino Martins, Heloísa Agostinho Ramos Florentino, Elizabeth de Souza Marcos, José Carlos Constantino, Eliane de Oliveira Fernandes, Marilda da Silva Cardoso, por seus aniversários natalícios, e Gilmar Andeia, Cleonor, Claudinor e Andreia, Mário e Valdívia, pelos seus aniversários de casamento. E dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Quem beber da água que eu lhe dei, nunca mais terá sede, nunca mais precisará de se questionar nem se revoltar. Somos todos convidados para nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente. Talvez você que não receba Jesus espiritual fisicamente, comungue da melhor forma possível. Por isso, aproxime-se diante da fonte e a fonte da fonte. Eis o poder de Deus. És aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em sua morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compromisso de sermos as novas samaritanas que vão ao encontro das outras pessoas, parentes, amigos e conhecidos, para que, trazidos a Jesus, façam uma experiência pessoal com Ele. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças